queridos, mais uma vez nós estamos aqui para aprender um pouquinho juntos, né? A gente aprende um pouquinho aqui, passa um pouquinho para vocês e às vezes a gente fala coisas que a gente já sabe, né? Ninguém aqui está querendo dizer que sabe mais, mas é importante quando a gente ouve algo e tenta tirar algo importante para nós. E eu estava meditando que ultimamente, né? Sempre nós tivemos a necessidade, mas ultimamente mais ainda, de saber controlar as nossas emoções. Será que você sabe controlar suas emoções? Acho que é difícil, né? Somos humanos e muitas vezes as pessoas costumam dizer fulano tem um pavio curto, né? E nós muitas vezes no dia a dia, questões que nos tiram a graça, a paz, e é muito difícil a gente conseguir realmente controlar aquilo que vem em nós, aquela vontade de falar, né, de dizer aquilo que a gente precisa dizer. Muitos são aquelas pessoas imediatistas, né? Eu sou um pouco assim, eu tenho que resolver já, o agora, mas eu posso garantir para você que na maioria das vezes a gente se dá mal, né, quando a gente quer fazer aquilo já, naquele momento. E o importante é que nós saibamos, em primeiro lugar, que nós precisamos, Raquel, reconheço que eu preciso controlar melhor as minhas emoções. Quando a gente reconhece isso, já é um bom passo, né? Reconhecer que a gente tem um erro, tem algo que a gente precisa melhorar. E, na verdade, saber controlar as emoções quando alguém consegue isso, essa pessoa é considerada uma pessoa que tem maturidade e disciplina, né? Maturidade e disciplina de você saber se portar diante de algumas situações difíceis, né? É muito importante porque quando a gente sabe controlar nossas emoções, a gente pode usufruir melhor das nossas amizades, da nossa família, das coisas do dia a dia, né? Porque a gente pode ser melhor bem sucedido no dia a dia mesmo, naquilo que a gente faz. Porque muitas pessoas que não se controlam, elas além delas sofrerem, porque nós sofremos quando a gente não sabe controlar as emoções, né? E muitas pessoas, quando não conseguem controlar, elas deixam de alcançar os seus objetivos e muitas vezes ela passa a ser deixada de lado, desprezada, poderíamos dizer assim, por pessoas que estão com ela, por exemplo, pela sua família, seus amigos, né, de um trabalho, no seu convívio. As pessoas começam a dizer, puxa, fulano, né, começa a meio que rejeitar um pouco aquela pessoa, porque sabe que ela vai explodir a qualquer momento, que ela vai falar o que a gente não quer ouvir. Então essas pessoas, elas acabam sofrendo um pouco, sendo deixadas de lado. Então saber controlar as nossas emoções faz parte do fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, a gente fala, né, as pessoas, os frutos, não, o fruto do Espírito é um só, né? É como fosse, deixa eu dizer para você, uma tangerina que tem vários gomos, né? E aí cada um e a gente tem aqui, olha, o fruto do Espírito a gente vai encontrar em Gálatas 5, 22, 23, aí diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é a mesma coisa que temperança, né? Eu saber me controlar, saber até onde eu devo ir. A prudência, ela é algo importante, porque a prudência, ela calcula os riscos. Prudência é calcular os riscos, né? Se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer? Se eu pular de um muro de 1 metro, mais ou menos, será que eu vou quebrar meu pé? Não, dá para eu pular. Mas se forem 2 metros, eu vou conseguir fazer isso. Então é a prudência que a gente tem que usar, né? E o domínio próprio, que é a nossa temperança, é o controle das nossas emoções, o controle de tudo que a gente faz é importantíssimo. Um pai de família, um pastor, um empregador, um funcionário sem a temperança, sem o domínio próprio, ele está afadado ao fracasso. Porque é importantíssimo que a gente controle, a gente saiba saber dizer e saber escalar naquele momento certo, tá certo? Então, é fácil manter o controle da situação? É fácil você ser atacado por alguém com palavras e você saber se controlar?
Será que é fácil para você? Não, não é fácil. Não é fácil para mim. Eu também passo por isso, né? Algumas vezes a gente quer falar, eu preciso falar. E eu já experimentei falar o que eu quero. No momento é maravilhoso, né? Eu falei o que eu quis, eu disse o que eu quis, né? Mas depois, quando a ficha cai, você parece, puxa, eu poderia ter ficado calado. E aquilo que fez tão bem para você no momento começa a fazer mal, porque você cai em si e começa a ver o que é que eu fiz. Muitas vezes a gente nem tem mais o controle de uma forma a tentar reconquistar, por exemplo, amizade e tantas outras coisas que a gente pode perder falando aquilo que a gente quer, mas que não deveria ter dito, né? Então, é importante que a gente passa por circunstâncias que nos deixam estressados, que nos deixam aborrecidos, chateados. Quem é que não passa isso, né? Irritados, e a gente acaba perdendo o controle. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós sejamos prudentes, calmos, né? Que nós sejamos pessoas que venhamos a ter... ser exemplo para outros, né? Eu dizer que sou cristão e de repente está falando aí o que não deveria falar, magoando quem eu não deveria magoar. Ah, mas eu fui magoado, tá, ok, beleza. Mas Jesus, como é que aconteceu com ele? A gente já falou isso aqui alguma vez sobre Jesus, tudo que ele sofreu, né? Ah, mas eu não sou Jesus, mas você precisa parecer com Cristo. Afinal, você diz que é um cristão, e o cristão segue aquilo que o seu mestre, Cristo, pregou e continua pregando na palavra de Deus, né? Então nós precisamos entender isso. Olha só o que diz Romanos. Deus deseja que nós tenhamos esse fruto, né, do Espírito. Então olha o que diz Romanos 6:12. Nessa versão que eu estou aqui: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, qual é o seu desejo? Falar o que eu quero, dizer o que eu quero, né? Eu digo e acabou-se, ninguém manda em mim. Mas é um erro, um grande erro, né? Tenho certeza de uma coisa: o homem que consegue se controlar, ele só tem a ganhar. E não é por acaso que está escrito em Provérbios 16:32: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só, o homem que consegue se controlar é muito melhor do que ele conseguir controlar uma cidade, conquistar uma cidade. A gente precisa ter muita prudência naquilo que a gente fala, porque a gente paga um preço. A gente paga um preço quando a gente diz o que a gente quer, né? Por que paga o preço? A gente fica mal. Depois, quando você começa a pensar, você começa a ver o que você fez. Às vezes a gente faz um destroço muito grande, né? Acaba sendo, as palavras, ela tem poder, ela tem um poder terrível, né? Tanto um poder de abençoar quanto de amaldiçoar. E será que é isso que você quer para você? Será que você quer falar agora, mas depois perder noite de sono, ter que ir pedir perdão, porque muitas vezes você não quer, mas Deus te obriga, você magoou, você fez assim, vai lá e pede perdão. E aí o negócio fica mais estreito ainda, né? Mas a gente vai falar aqui algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, conheça suas emoções. Nós não podemos controlar o que nós não conhecemos, né? Mas por isso que é importante a gente se conhecer, a gente saber até onde a gente pode ir, né? Ter uma reflexão, respeitar as nossas emoções. Eu sou uma pessoa explosiva, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar: eu sou explosivo? Eu me chateio com qualquer coisa? Eu me aborreço com qualquer coisa? Às vezes acontece isso, mas você nunca para se analisar. Isso é importantíssimo, eu parar e me analisar, né? Será que eu sou uma pessoa que eu costumo pagar com a mesma moeda quando alguém me faz alguma coisa? Eu quero lá e revidar? É assim que eu quero ser? A primeira coisa que você tem que fazer é se autoanalisar, reconhecer os seus defeitos, reconhecer os seus erros, porque isso é muito importante para que você possa controlar. Se eu sei que eu sou uma pessoa explosiva e vou para um determinado lugar onde talvez alguém me diga alguma coisa que eu não vou conseguir, é melhor que eu não vá, né? Ou me prepare muito bem para chegar naquele lugar e ter a capacidade de me portar de uma maneira que realmente valha a pena, né? Pensar bem antes de fazer ou dizer algo é uma boa técnica do domínio próprio, né? Antes de fazer, analisar as consequências das minhas palavras, né? Deus vai ser glorificado naquilo que eu vou dizer? Eu vou me tornar uma pessoa melhor diante das pessoas, diante de Deus, se eu fizer tal coisa, se eu falar tal coisa? Se eu tiver
essa atitude, né, que eu penso que é melhor, isso vai ser melhor para mim, né? Eu vou abençoar alguma vida, eu vou edificar alguma vida, ou eu vou destruir alguém com as minhas palavras, né? É uma forma muito importante. Decidir por isso parece ser complicado, né? Tiago 3:2 diz assim, é interessante que a gente tropeça, né? A gente tropeça todo o tempo, na verdade, de muitas maneiras. Mas olha o que Tiago 3:2 diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Que coisa interessante, né? Então, quando a gente consegue controlar as palavras, a gente vai conseguir controlar os nossos corpos também. Não deixar que essas emoções, elas, né, fiquem à flor da pele. Quando eu consigo segurar, porque a língua, se você lê o livro de Provérbios, que eu te convido a ler Provérbios, que é fantástico, e há muitas passagens que falam sobre a língua, quando a gente consegue controlar isso, é muito importante. Não é fácil, né? Não é fácil controlar a nossa língua, mas é importante que a gente tente, pelo menos tentar, né? Porque a gente pode colocar fogo no mundo através da nossa língua, das nossas palavras. Uma coisa que pra gente já terminar, perdoe sempre, né? Perdão é algo libertador, tanto para quem pede como para quem libera perdão. Perdão é maravilhoso, o casal que conhece o perdão, ele tem um caminho maravilhoso, né? De Jesus ensina a gente perdoar, e à medida com que você perdoa, você também é perdoado. Lembre-se disso, né? Quando a gente tenta controlar isso aí, né? Ter um coração misericordioso, onde o Espírito Santo ele pode gerar em nós, né, coisas maravilhosas no nosso coração. Então perdoe. Se alguém magoou você, se alguém falou, pare e pense, e se tivesse sido ao contrário, se eu que tivesse, né, falado, eu estaria agora. Então perdoe, tenha o coração perdoador. Outra, e por último aqui, para a gente terminar, não devolva na mesma moeda. Está escrito assim, em 1 Pedro, Cristo não cometeu pecado algum e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe o que Jesus fazia quando era agredido, ameaçado pelos seus perseguidores? Ele colocava nas mãos de Deus. E é o que você tem que fazer. Senhor, olha, eu prefiro estar com as mãos limpas do que falar o que eu quero. Eis aí a situação, né? Tu sabe como fazer. Não peça, julgue, Senhor, não, porque Ele também vai julgar você. Peça misericórdia, assim como Cristo fazia, né? Se você confiar em Deus, nunca mais Ele vai te desamparar. Independentemente da situação que você está vivendo, não revide, deixe com Deus. Não fale aquilo que você venha se arrepender e que você venha pagar um preço também, né? Controle as suas emoções. Reconheça que você precisa controlar as suas emoções e que você vai tentar se controlar, e com certeza as vitórias chegarão na sua vida. Que Deus te abençoe e que possamos copiar ou ser igual a Cristo. Que Deus te abençoe.